Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Rodrigo Borges e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre a acessibilidade nas edificações e espaços urbanos, com foco, principalmente na NBR 9050, tá? E alguns outros dispositivos complementares, como é a questão também da norma de piso tátil. Então vamos lá. Então, pessoal, quando a gente fala de acessibilidade, é importante que a gente fale sobre essa ABNT-NBR 9050, tá? É uma norma, que vem sendo revisada constantemente, certo? Então, a quarta edição, ela foi publicada no dia 3 de agosto de 2020. É uma norma também que é bem extensa, né? Então, se a gente for analisar a norma, a gente vai encontrar mais do que 160 páginas de conteúdo. Em virtude disso, principalmente aqui na nossa revisão, certo? Já que a gente tem menos tempo ali para estar focando em cada uma dessas partes, a gente vai focar nos pontos principais, para que vocês entendam ali um pouquinho mais sobre essa norma. Então, o que é que a norma fala, em termos de definição de acessibilidade? Ela diz que a acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, é uma definição bem ampla, como a gente está vendo aqui, certo? Ela diz respeito, a diversos espaços, tanto de uso público como privado, de uso coletivo, Fala de zonas tanto de aplicação em zona urbana como rural, e pessoas, com deficiência ou até mesmo com mobilidade reduzida. Então, por exemplo, um idoso, Um idoso ele não tem nenhuma deficiência física ali, Mas ele tem uma mobilidade reduzida. Da mesma forma, uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa obesa, por exemplo, ela também vai ter uma mobilidade reduzida em certos casos. Então, a norma, ela fala, com algumas considerações também para esse público, certo? Então, quais são os tipos, principais ali de deficiência? A gente vai analisar isso daí, que a norma ela traz, ela foca em alguns desses tipos. O que são pessoas também com mobilidade reduzida? A gente falou agora há pouco, né? Então, quais são as deficiências que a norma, ela contempla? Ela contempla uma deficiência auditiva, visual, Ela não fala sobre deficiência intelectual, apesar da gente saber que também existe, e deficiências múltiplas, certo? Então, a norma, ela foca mais nessa parte física, tá? Ela fala sobre deficiências auditivas, visuais, Então, a gente vai focar nesses principais aspectos, certo? Que são os símbolos, dessas deficiências, Então, deficiência física, auditiva, e assim por diante, ok? Em relação a pessoas com mobilidades reduzidas, ó, a norma também traz definição. Então, ele fala que é aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, Então, uma pessoa, por exemplo, sofreu um acidente, quebrou uma perna, que ficou ali com a mobilidade mais reduzida. Também é uma pessoa com mobilidade ali que vai ter um certo cuidado, certo? Durante ali o trânsito daquela pessoa nesses locais, tá? Que a norma está prevendo. Gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com crianças de colo e também pessoas obesas. Algumas abreviaturas que são trazidas na norma. Ela traz PCR, que seriam pessoas com cadeira de rodas, em cadeira de rodas. PMR, que são pessoas com mobilidade reduzida, e PO seriam pessoas obesas, certo? Para atendimento dessas normas de acessibilidade, é importante, a gente comentar que eu tenho que atender essas normas de diversas situações, certo? Então, por exemplo, depende do atendimento dessas normas, uma aprovação, por exemplo, de um projeto arquitetônico e urbanístico, quando tiver destinação pública
ou coletivo. Então, sempre que eu for fazer um projeto arquitetônico, certo? Com destino público ou de uso coletivo, eu tenho que atentar a essas regras, né, essas diretrizes da NBR 9050. Se eu for conceder, né, também buscar ali a concessão e renovação do alvará de funcionamento para qualquer atividade, emissão da carta de habite e sua renovação, concessão, permissão ou autorização de serviço público, aprovação de financiamento, né, de projetos com recursos públicos. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou buscando ali um financiamento, né, num determinado projeto, certo? Eu tenho que mostrar que aquele projeto ele está atendendo às diretrizes da 9050. Esse financiamento ele pode ser barrado, né, se em algum momento for percebido, né, que ele não está atendendo essas diretrizes de acessibilidade. Então, também é muito importante, certo? Edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes, elas devem atender, né, ou seja, garantir a acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tomando-se como referência as normas de acessibilidade. Além das edificações públicas, as edificações de uso coletivo, comerciais, residenciais e multifamiliares deve permitir acesso e uso, inclusive das áreas comuns, como o hall de entrada do prédio, piscina, churrasqueira, salão de festa e assim por diante, tá? Então, o que é que está querendo dizer aqui, né? Que as edificações públicas, né, e até mesmo privadas de uso coletivo, né, elas têm que proporcionar, né, essa acessibilidade básica às pessoas que vão fazer uso dessa edificação. Inclusive, né, por exemplo, condomínios, certo? Se eu tenho condomínios privados, né, que são edificações de uso coletivo, eu tenho que proporcionar pelo menos acessibilidade ali nas áreas comuns daquela edificação. Eu não sou obrigado, né, a entregar uma edificação ou fazer um projeto que preze pela acessibilidade no espaço privativo, né, que seria, por exemplo, ali no apartamento, tá? Isso daí pode ser adaptado pela própria pessoa que fizer a compra daquele prédio, daquele apartamento, certo? Mas eu tenho que proporcionar naquela edificação, pelo menos ali na área comum, né, dispositivos de acessibilidade, rampas, né, de acesso, por exemplo, certo? Pisos, né, antiderrapantes, piso tátil, né, também, tá? Eu tenho que prezar isso daí para dizer, né, que o meu projeto ele está acessível. O engenheiro ou arquiteto, ao preencher a ficha de anotação de responsabilidade técnica, chamado de ART, ou de registro de responsabilidade técnica, no caso de arquitetos, né, deve declarar que o seu projeto ele obedece às normas técnicas de acessibilidade e demais legislações pertinentes, tá? Então, a pessoa que está fazendo o projeto, ela é responsável pela palavra dela, né? Ela vai dizer que o meu projeto, né, que eu fiz ali a concepção, ele está atendendo às diretrizes da NBR 9050, tá? Eu vou me responsabilizar por isso, certo? Então eu tenho que ter muito cuidado na hora que for projetar esses espaços. A norma de acessibilidade, ela traz também, né, diversos parâmetros antropométricos, tá? Que são medidas, né? Essas medidas, elas são tomadas com base, né, em pessoas que estão ali, a gente tem dimensões que são padronizadas, né? Então, ela pega uma amplitude de 5 a 95% da população brasileira. Por quê? Porque tanto os extremos, né, mínimos como os extremos máximos, eles já não são ali considerados, porque são situações excepcionais, certo? Então a gente vai ter, né, com amplitude ali valores, considerando a população, né, pegando ali de 5 a 95%, né, dos valores que são mais frequentes, certo? Então a gente tem dimensões aqui, ó, para pessoas em pé, né, aqui um exemplo usando uma bengala, duas bengalas, um andador, né? A gente vê que essas dimensões elas variam, certo? Andador rígido, muletas também, ó. É, aqui outras dimensões, ó, como vocês podem ver. Se eu estiver utilizando aqui, por exemplo, um cão-guia, né? Eu tenho dimensões também, ó, maiores, certo?
Dimensões para cadeiras de rodas também, ó. Ela traz inclusive um módulo de referência, certo? Que é o que normalmente a gente usa nos projetos. Então, esse módulo de referência ela considera quanto? 80, né, por 1,20, tá? Espaços de manobras também ela considera, ó. Então, se eu for fazer um deslocamento de 90 graus, ó, eu tenho que garantir pelo menos, no caso de edificações existentes, dimensões, ó, de 90 aqui nesse corredor, 90 nesse daqui também, e um espaço aqui para uma manobra, ó, de 90 graus de 1,20, certo? É, Aqui um outro exemplo, ó. Nesse caso aqui eu não tenho mais esse dente, né? Então ela pede que seja 1,20, né? Por 1,20 em vez dos 90. E aqui seria uma situação recomendável, né? Então aqui, por exemplo, não tem uma edificação que ainda foi construída, que eu vou poder fazer um projeto. O que é que ela pede ali como recomendação? Ela pede que seja 1,20 por 1,20, que tenha esse dente também para facilitar ali esse deslocamento, e que em vez de 1,20 aqui, ó, de espaço para fazer essa manobra, eu aumente para 1,50. Então eu proporciono muito mais conforto, né, para um cadeirante em termos de trânsito, certo? Se for um deslocamento de 180 graus, né, ó, aí eu tenho que ter um espaço ainda maior de manobra. Então ela pede quanto? 1,50 por 1,90. Ok? Essas dimensões, pessoal, né, vocês não precisam estar decorando para avaliação de vocês, né? É óbvio que eu não vou estar exigindo que vocês, né, decorem quanto é um espaço de manobra, quanto é que é um parâmetro ali antropométrico de uma pessoa em pé, por exemplo, nada disso, certo? Quero só que vocês entendam, tá? Que é importante eu garantir essas dimensões, né? Para que as pessoas elas consigam ali de forma confortável estar transitando para aqueles locais, certo? A norma traz ainda, né? Fala sobre os cones visuais, né? O que é esse cone visual? É o alcance ali em termos de visibilidade, certo? Então, o cone visual de uma pessoa em cadeira de rodas, né, ele vai variar, assim como uma pessoa que não esteja em cadeira de rodas, de acordo com a distância que ela está do seu ponto focal, certo? Então, por exemplo, que situação isso daí é interessante? Vamos imaginar uma sala de aula, ou então um auditório, né? Eu tenho um ponto focal, que é uma tela ali de projeção, ou uma pessoa ali que estiver falando lá na frente, certo? Então, o que é que a norma diz? Ela diz que se a pessoa está muito na frente, né, ela vai ter um cone visual menor, certo? Então, por exemplo, se eu tenho ali, se eu estou distanciado, ó, vamos supor que 1 metro, certo? Vamos pegar esse 1 metro aqui, ó. Se eu estou distanciado 1 metro do meu ponto focal, tá? Qual vai ser o meu alcance, né, visual, ou meu cone visual? Vai ser esse daqui, ó. 1,15 m, né? Que vai ser o quê? Isso daqui, ó, 1,15, certo? É, e se for, né, se aquela pessoa ali, ela inclinar a cabeça, ela consegue aumentar o alcance visual dela, obviamente, né? Chegando a quanto? Aí eu consigo somar mais esses valores aqui, ó, 0,37 e 0,64, que é considerado o limite, né, ali do alcance, certo? Aqui seria o cone visual, né? Seria ali uma visibilidade em situação de conforto, sem eu precisar estar mexendo a minha cabeça. E aqui seria um limite, né, com esse deslocamento aqui da cabeça, certo? Então, o limite, né, ele chega a quanto? Chega a 2,16 metros, tá? Se eu aumento essa distância, então, por exemplo, aqui 2 metros, ó, obviamente eu aumento, né, o tamanho do meu cunho visual e aumento também o meu alcance, né, ó, ele chega até 3,15 m. Então, isso daqui é interessante, né, a gente está percebendo, por quê? Porque normalmente a gente vê, né, que os espaços ali de auditório, de salas, né, de aula, por exemplo, elas prevêem espaço para cadeirantes na parte da frente da sala, certo? Só que eu tenho que ter muito cuidado, né, para garantir também essa questão do cone visual. Por quê? Porque se eu colocar a pessoa muito na frente e ela não tiver um distanciamento, né, adequado do seu ponto focal, ela vai ter dificuldade de visualização, certo? Então eu tenho que analisar isso daqui, né, para saber se a posição ali, né, que eu coloquei daquele assento destinado, né, ao público cadeirante, ele também está acessível
acessível, né, em termos de cunho visual, ok? A norma traz algumas informações, né, e sinalizações também. Então, ela traz informações, sinalizações informativas, direcionais, de emergência. Isso daqui, pessoal, é leitura, né? Então, vocês vão ter que ler isso daqui para vocês entenderem melhor o que é cada um desses tipos de sinalização, tá? Então, informativa, né, ela visa o quê? Identificar os ambientes, certo? A direcional, ela é indicada para direcionar aquelas pessoas quanto a um percurso, né, ou distribuição de elementos no espaço de uma edificação, tá? Eu posso trazer isso daí em forma de setas indicativas, de direção a textos, figuras, símbolos, etc, certo? Inclusive, né, sinais sonoros. Então, nos espaços urbanos, né, a gente vê que existem alguns semáforos que têm essa sinalização sonora para facilitar ali um deficiente visual a estar atravessando uma rua, por exemplo, ou então numa edificação para acessar um elevador, né? Então existem alguns elevadores que têm esses sinais sonoros para facilitar essa condução, tá? Rotas de fuga também, né? Situações de emergência, tá? Sinalizações de emergência, normalmente elas sinalizam rotas de fuga, né? E saídas de emergências das edificações. Elas alertam ou para alertar, né? Quando há algum perigo. Existem algumas normas complementares também, ó, que é essa NBR 13434, mas não vai ser alvo, né, não vai ser objeto do nosso estudo. Então, em relação aos tipos de sinalização, elas podem ser visuais, sonoras, táteis, né? Sinalização visual, ela é composta por mensagens de textos, contrastes, símbolos e figuras. Sonoras seriam ali o conjunto de sons que permite, né, a compreensão através da audição. Tenho que ter muito cuidado, né, para que esses sons eles tenham um contraste, certo? Por quê? Porque vamos imaginar que seria ali um espaço urbano para fazer uma travessia em um semáforo. Eu tenho que trazer um sinal de contraste para não confundir com o barulho do ambiente, certo? Sinalização tátil é em relevo, né? Informações em relevo, como textos e símbolos em braille, certo? Linguagem sonora a gente já falou, e esse contraste sonoro. Ok. Faltou a gente falar, né, na nossa revisão de acessibilidade, sobre a parte de sinalização tátil, né, em termos de pisos, né, acessíveis, certo? Então a gente vai falar sobre os pisos táteis, né, direcionais e piso tátil, né, de alerta, ok? Então o piso tátil direcional, ó, ele é composto por essa representação aqui, ó, né, que eu tenho um piso, né? Como se fosse uma plaquinha. Normalmente eu tenho três, ó, como se fossem ali indicações, né? Para indicar a direção que aquela pessoa ela deve fazer naquele percurso, certo? Então ela direciona e orienta o trajeto, servindo como guia direcional, ok? E o piso de alerta, né, ele é cheio dessas bolinhas aqui, ó, para mostrar para a pessoa que tem algum obstáculo ali na frente ou que vai ter uma mudança de direção, tá? Então ela tem a função exatamente de alertar, né? Ela vai mostrar que vai ter alguma coisa ali naquele deslocamento que a pessoa ela deve ter um cuidado, né? Será que tem um obstáculo ali na frente? Será que tem um extintor? Que pode ocasionar, por exemplo, né, um choque daquela pessoa ali com aquele determinado dispositivo? Ou será que aquela pessoa, né, ela vai precisar mudar de direção? Então, eu coloco esse piso aqui para alertar nesses momentos. Os pisos táteis, né, eles são regidos por essa norma aqui, ó, que seria uma norma complementar da NBR 9050, que é a norma NBR 16537. Ela também é muito importante, tá? Ela fala, né, sobre os pisos táteis e ela traz também diretrizes quanto à aplicação desses pisos. Então, essas diretrizes, né, são diversas. Elas falam sobre a cor do piso tátil, eu tenho que escolher uma cor certa para o ambiente o qual eu estou colocando. Ela fala também sobre as dimensões, né, desses dispositivos. Fala também sobre a questão, né, antiderrapante, ou seja, do material que eu estou utilizando naquele dispositivo, certo?
Então, eu tenho que observar, né, alguns dispositivos dessa norma para eu fazer um emprego correto desses dispositivos. Ó, ela traz, né, dimensões. Então, aqui a gente observa, ó, no caso do piso de alerta, eu tenho um diâmetro de base do relevo, ó, ela traz dimensões recomendadas. Aqui seriam mínimos, né? Se eu estiver atendendo isso daqui, beleza, eu estou a favor, né? Eu estou de acordo com a norma. Só que se eu puder atender isso daqui, ó, melhor ainda, né? Porque seriam dimensões recomendadas. Então aqui, ó, por exemplo, entre os círculozinhos, ó, que seriam aquelas bolinhas lá do nosso piso tátil, né? Eu tenho que ter dimensões também, ó, padronizadas, né? O diâmetro da base do relevo, 25 milímetros, certo? Distância aqui na diagonal, ó, entre esses dispositivos, né? Tenho quanto? 72, como a gente está vendo aqui, ó. Distância horizontal entre os centros de relevo, ó, 50 milímetros ou 5 centímetros. A altura do relevo, 4 milímetros, certo? Então, isso daqui é preciso, né? Eu tenho que analisar na hora que eu for fazer a compra, na hora que eu for fazer o projeto e a compra desse dispositivo, eu tenho que analisar se ele está atendendo essas diretrizes da norma. No caso do piso direcional, ó, mesma coisa, ó. Largura da base do relevo, 30, né, que seria isso daqui, ó, certo? Largura do topo do relevo, 25, né, que seria essa parte aqui de cima, tá? Distância horizontal entre os centros do relevo. Aí eu já pego essa distância entre esse e esse aqui, ó, né, que é quanto? Aqui, ó, 83. Distância desse centro até esse centro, certo? E assim por diante. Então, eu tenho várias medidas aqui padronizadas. Contraste e luminância, é o que eu estava falando para vocês, ó. É importante que a gente ofereça contraste, né, de luminância nesses pisos, por quê? Porque quem faz a utilização de um piso tátil nem sempre é uma pessoa, né, deficiente ali em termos visuais, com deficiência de 100%, certo? Podem ter pessoas que têm uma deficiência visual, mas que ainda enxerga alguns vultos, né, que tem uma visão ali um pouco borrada, que consegue distinguir cores, certo? Então a gente tem que prever, né, esse contraste em termos de cor para facilitar, né, o deslocamento dessas pessoas, certo? É bem simples, né? Basicamente se resume ao seguinte: se eu tenho, né, um substrato claro, normalmente eu vou para um piso tátil escuro. Se eu tenho um substrato mais escuro, aí eu escolho um piso tátil mais claro. Aqui a gente tem alguns exemplos, ó, que são aceitáveis e que eu não devo usar, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, né, um piso, por exemplo, ó, com a coloração próxima ao amarelo, eu devo utilizar um piso tátil, ó, de coloração cinza escuro, preto, marrom, posso utilizar lilás, verde, azul, né? Então eu vou ter que ter atenção a esse contraste aqui, ó, para eu ver se, por exemplo, verde com branco, né? Eu consigo utilizar. Tenho que ver se eu consigo usar ou não para trazer esse contraste de luminância. Sinalizações, né? É importante a gente falar que essas sinalizações, né, táteis de alerta, elas também, né, não só as de alerta, mas as direcionais, elas têm que atender também a alguns requisitos, certo? Elas devem ser antiderrapantes, né, obviamente, para evitar ali queda de pessoas, né, para trazer um trânsito mais seguro. O relevo, né, ele deve ser contrastante em relação ao piso adjacente. Então, se eu tenho, por exemplo, né, um espaço com utilização de piso intertravado, né, eu não posso colocar um piso tátil diretamente nesse piso intertravado. Por quê? Porque vai confundir a pessoa que estiver se deslocando por ele, né? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que oferecer nas laterais, né, é, tenho que proporcionar uma distinção. Como é que eu faço essa distinção? Colocando, por exemplo, um piso mais liso, certo? Para quê? Para que a pessoa ela utilize o piso tátil ali sem estar se confundindo, né, com o piso, o substrato, né, daquele local, que seria, por exemplo, esse piso intertravado, certo? E tem que ter também contraste e luminância, né, como a gente estava falando, certo? É, Aqui algumas outras informações, ó. As áreas públicas ou de uso comum para edificações devem ter sinalização taxa de alerta no piso para informar a pessoa
com deficiência sobre a existência ó, de desníveis ou situações de risco permanentes, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa. Aqui a gente pode falar, por exemplo, de extintores, né? Que normalmente eles estão ali elevados do piso. Então, eu tenho que trazer, né? Tenho que trazer muitas vezes, né, essas sinalizações, certo? Orientar o posicionamento adequado, né, da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos como elevadores, equipamentos de autoatendimento. Então, no caso de um elevador, eu tenho que colocar um piso de alerta bem próximo à porta, para a pessoa entender que ali ela vai utilizar, por exemplo, um elevador, certo? Vai ter algo que chame a atenção dela para o uso, tá? Mudanças de direção, como a gente estava dizendo, indicar o início e o término de escadas e rampas, existência de patamares e locais de travessia de pedestres, ok? Então aqui, por exemplo, ó, no caso de escadas, temos que colocar um piso de alerta aqui no início da descida, né? E no final dessa descida, certo? Para alertar a pessoa que ela concluiu o trajeto dela. Mesma coisa se for subindo, né? Ó, coloco no início e coloco também no final dessa subida. Então, aqui outras representações de projeto, ó, como vocês podem observar. Então, alerta, né? Eu não preciso de direcional nesse caso, certo? Só preciso do alerta. Então, eu coloco alerta no início e no fim. Se eu tiver um patamar de descanso, ó, eu coloco como se fosse finalização aqui, ó, um piso de alerta, e aqui um novo início e um novo fim, certo? Elementos suspensos, né? Como eu estava dizendo aqui, ó. Eu tenho que ter também pisos de alerta, né? Em elementos que estejam suspensos, ó. Como a gente pode observar aqui, ó, variando esse Hzinho, ó, de 0,3 a 2,10, né? Em termos de suspensão. Esse distanciamento, ó, a norma também traz diretrizes, ó, quanto ao distanciamento do piso de alerta em relação a esse obstáculo aqui. Essas dimensões não precisa decorar, tá? No caso de pisos táteis direcionais, é bem parecido com o de alerta, ó. Eu tenho que ter um piso antiderrapante, também tenho que ter relevo em contraste com o piso adjacente, né? Então, no caso de piso intertravado, eu tenho que garantir, né, um piso liso ali nas proximidades, para não confundir o que é um piso de alerta e o que é um piso, é, no caso lá do intertravado. Ter luminância também contrastante, certo? E aqui também muito parecido, né? Considerar todos os aspectos envolvidos aqui, no caso do fluxo de pessoas, evitar interferências, ó, com áreas de formação de filas, né? Então eu tenho que trazer também, tenho que analisar o percurso, né? Se eu vou colocar um dispositivo desse daí em local que tem uma possibilidade ali de ter uma interferência com a fila, certo? Por exemplo, de restaurante ou de, sei lá, bilheteria de cinema, alguma coisa do tipo, eu tenho que trazer como é que eu posso dizer? Um deslocamento daquele piso tátil para não trazer uma interferência, né? Não chegar a fazer um choque com aquelas pessoas que estiverem ali enfileiradas, certo? Então aqui é o que a gente estava dizendo, ó. Eu tenho que colocar uma faixa de piso liso, no caso que eu tiver aqui, ó, por exemplo, pisos, ó, que não são lisos, como é o caso de intertravados, né? Um exemplo, eu tenho que garantir um distanciamento mínimo aqui de 60 centímetros, né? Do piso intertravado para o meu piso tátil, certo? Para não causar esse conflito, né? Essa confusão aqui de que é um piso intertravado e o que é um piso direcional, ok? Situações de mudança de direção também, ó, eu tenho aqui, né, trazer alguns dispositivos. No caso de direções, né, variando de 150 a 180 graus, eu não preciso colocar alerta. Mas se eu tiver, ó, entre 90 e 150 graus, aí sim eu preciso de piso de alerta para sinalizar que eu vou ter uma mudança de direção mais brusca, ok? Que outras situações, ó, certo? No caso de elevadores, né, eu vou ter que ter o quê, ó? Vou ter que ter o direcional conduzido, ó, nas proximidades da minha botoeira desse elevador e vou ter que ter o de alerta aqui, ó, chegando bem próximo ao meu elevador também,
tá? Se eu puder combinar com sinais sonoros, né, desse elevador, informando que chegou no pavimento, ou informando o andar, né, é melhor ainda, certo? Os pisos táteis, eles têm que ter também, né? Quando a gente fala dos direcionais, eles têm que ter um distanciamento de pelo menos 1 metro de obstáculos, tá? Então, se eu tenho pilares ou algumas mobílias ali, né? Mobiliários, por exemplo, mesas, cadeiras, eu também tenho que trazer um distanciamento de pelo menos 1 metro, certo? E aqui o material, né, pessoal? Os materiais também são diversos, né? Eu posso utilizar pisos, táteis, né? De alerta, direcionais de concreto, de PVC, metálicos, né? Tudo vai depender do ambiente o qual eu estiver empregando, certo? Se for um ambiente externo, como uma calçada, né? É mais interessante utilizar um de concreto. Se for um ambiente interno, no caso, eu já posso utilizar um piso de PVC ou então de elemento de inox, né? Então, tudo vai depender do ambiente o qual eu estiver fazendo o uso desse dispositivo. No mais, pessoal, é isso, certo? Então, essa é a nossa revisão. Realmente, ela é bem teórica, né? As questões vão ser tiradas com base nessa teoria, tá? Então, dê uma olhadinha, não só nesse material de revisão, mas também na aula que a gente teve sobre, sobre a norma de acessibilidade e a norma também dos pisos táteis, certo? Não precisa estar decorando dimensões, é basicamente essa parte, né? Conceitual e de fundamentos teóricos. E no mais é isso, né? Eu coloco-me à disposição caso tenham algumas dúvidas, e até a próxima aula.